irmãos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Queria pedir aos irmãos que estão servindo aí no som, que nos dê um pouquinho mais de retorno, por gentileza. A gente que prega quase todo dia precisa muito da ajuda dos irmãos que estão aí no som. Então, por gentileza, poupe o servo e não o som. Porque o som vocês têm todo dia. O servo nem sempre está aqui. Palavra de gratidão pela vida do pastor presidente, pastor Oséias, sua digna esposa, pastor Eliane. É sempre um prazer, uma alegria poder vir a Campo Grande, passar um tempo com o senhor, aprendendo, ouvindo e sendo edificado pela sua vida e pelo seu ministério. Pastor Barbosa, os irmãos que trabalham no departamento da música, do coral, Deus abençoe grandemente a sua vida. Também agradecer aqui ao pastor José Roberto pelo apoio hoje durante o dia no almoço. Ele e um outro irmão. Qual o nome do irmão? Aquele que pagou a conta. É o Tiago, né? Deus abençoe o Tiago. Tem que levar alguém para pagar a conta, né, pastor? Deus abençoe o pastor Haroldo também pelo apoio, nos apanhando ali no hotel. Deus seja louvado. Os irmãos estão me ouvindo bem? Lá atrás, estão me ouvindo bem? Não. Só os da frente. Então, nos abençoe aí, querido. Atos capítulo 6, versículo de número 3. Quando achar, diga amém. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Diga forte, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Versículo de número 5. O parecer agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga forte, cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Diga forte, cheio de graça e cheio de poder. Se eu tivesse que dar um tema, e eu vou dar, o tema seria Estevão, um homem cheio da plenitude de Deus. Diga forte. Não é para você dizer forte. Cuidado com a precipitação. É para você dizer bem forte o que eu vou falar. Diga, Estevão, um homem cheio da plenitude de Deus. Queiram estar assentados, por favor. Muito obrigado. Pode me ajudar com o teclado? Pode me ajudar?
Meus amados, queridos irmãos, o texto que nós lemos está contextualizado com aquilo que nós chamamos de instituição dos diáconos, dentre os quais achou-se um homem chamado Estevão. Estevão era de fato um helenista. Helenista era um judeu nascido fora de Israel. Helenista era um judeu nascido fora de Israel. Quando os pais de Estevão deram a ele o nome de Estéfano, que quer dizer coroa, parece que eles estavam profetizando que Estevão seria o primeiro crente a receber a coroa da vida. Coroa esta prometida a todos aqueles que são fiéis até a morte. De fato, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Como Estevão era um judeu, ainda que nascido fora da Palestina, ele estava obrigado a subir a Jerusalém em pelo menos 3 festas. Quantas festas? Número 1, festa da Páscoa. Número 2, festa dos tabernáculos. E número 3, festa do Pentecostes. Isto implica dizer que na Páscoa daquele ano, Estevão havia subido a Jerusalém. Isto também implica dizer que durante o período da festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, em uma dessas cabanas estava habitando Estevão. Mais do que isso, implica dizer que no dia de Pentecostes, Estevão estava em Jerusalém. Isto significa que Estevão era um dos judeus piedosos, vindo de todas as nações da terra, que estavam habitando em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, versículo 5. O texto diz que por ocasião da festa do Pentecoste, dos tabernáculos e da Páscoa, haviam judeus habitando em Jerusalém. Judeus piedosos, homens vindo de todas as nações da terra. Um deles era Estevão. Isto implica dizer que a multidão que foi atraída ao cenáculo pelo barulho do Pentecoste, um dos quais que compunha esta multidão, que foi atraída pelo barulho pentecostal, um deles era Estevão. Isto implica dizer que quando o texto diz que muitos ficaram atônitos, porque os ouviam falando as grandezas de Deus na sua própria língua, um deles era Estevão. No capítulo 14, Pedro se levanta e ele prega o primeiro sermão pentecostal. Ao cabo deste sermão, a Bíblia diz que muitos lhes perguntaram: que faremos, pois? O que é que nós temos que fazer? Que faremos, irmãos? Um deles era Estevão. Pedro então diz: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vocês sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. E o texto diz que Pedro faz o apelo:
salvai-vos desta geração perversa. E veio 1, veio 10, veio 100, veio 1000, veio quase 3000. Um deles era Estevão. Estevão foi batizado. E ao ser batizado, Estevão recebe o dom do Espírito Santo. Ele é batizado nas águas e é batizado com o Espírito Santo. O texto diz então que havia unidade, perseverança, comunhão, partir do pão e oração. Estevão estava no meio. No capítulo de número 4, o texto diz que é levantada uma grande coleta. E aqueles irmãos se tornam ofertantes e dizimistas. Um deles era Estevão. Então no capítulo 2, Estevão está em Jerusalém. No capítulo 2, Estevão é atraído pelo Pentecostes. No capítulo 2, Estevão ouve a palavra. No capítulo 2, Estevão aceita a palavra, se converte, é batizado e cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, Estevão se torna ofertante, se torna um dizimista na igreja. E no capítulo 6, a igreja cresceu. A igreja cresceu tanto que o texto diz que o número havia multiplicado. Começou com 12. Em Atos 1 tem 120. Em Atos 2 passa para 3.000. Em Atos 4, de 3.000 sobe para 5.000. E no 6, este número multiplicou. 5.000 mais 5.000, 10.000 membros. Começou com 120 no 1. No 6 já está com 10.000. Resultado, problema. Porque a igreja que dá problema é a igreja grande. Ministério que dá problema é ministério grande. Chamada que dá problema é chamada grande. Empresa que dá problema é empresa grande. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus pelos problemas. É sinal que você cresceu. Crescimento traz dores. Crescimento traz problemas. Mas nós temos que aprender a lidar com estes problemas. E este problema veio para rachar. Esse problema veio para dividir. Esse problema veio para causar brigas, intrigas. E o texto diz que havia murmuração. Mas Atos 6 mostra como homens sábios, que oram antes de tomar decisões, conseguem dar soluções práticas para problemas complexos. Qual era o problema? Murmuração. Murmuração é um problema na igreja. Murmuração é o pior problema da igreja. Porque murmuração não é um problema aparente, é um problema secreto. Murmuração é uma febre. E aquela murmuração tinha tudo para destruir aquela igreja que estava em pleno crescimento. Murmuração esta dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Porque aparentemente as viúvas dos hebreus estavam recebendo mais cestas básicas do que as viúvas dos helenistas. E o texto diz que havia uma murmuração. Murmuração esta por causa da assistência social da igreja.
por causa da distribuição diária do ministério cotidiano. Aí eu pergunto, o que os apóstolos fizeram diante do primeiro problema que surgiu na igreja primitiva? Eles foram orar. Quando surgir um problema na sua vida, vai orar. Quando surgir um problema no seu ministério, vai orar. Quando surgir um problema no seu departamento, vai orar. A primeira coisa que eles fizeram em face daquele problema foi orar. Aí um crente atencioso, bereano, vai dizer: pastor, o texto não diz que eles foram orar. O texto diz que eles fizeram reunião. Verdade. O texto diz que então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Então, pastor, o texto não diz que ele foi orar. O texto diz que eles fizeram reunião. E como é que o senhor sabe que eles foram orar? É porque eles já chegaram na reunião com a solução do problema. Eles não foram para a reunião buscar a solução. Eles foram para a reunião apresentar a solução. Por quê? Porque antes de fazer reunião, eles foram orar. Antes de fazer assembleia, eles foram orar. Eu estou tentando te dizer que quando surgiu o problema, qual o problema? Os helenistas. Contra quem? Os hebreus. Qual departamento? As viúvas. Qual parte da igreja? Assistência social. A primeira coisa que eles fizeram foi ir falar com Deus. Não, queridos, eles não foram falar com as viúvas, não foram falar com os helenistas, não foram falar com os hebreus. Eles foram falar com Deus. Porque Deus não te colocou lá para você agradar helenista, hebreu. Deus te colocou lá para você fazer a vontade dele. Eles poderiam ter convocado uma reunião com as viúvas. Eu vim aqui ouvir vocês. Depois faziam uma reunião com os hebreus, com os helenistas. Mas não. Antes de qualquer reunião, eles foram falar com Deus. Como quem diz: nós não estamos querendo saber qual é a vontade das viúvas, qual a vontade dos hebreus, ou qual é a vontade dos helenistas. Queremos descobrir primeiro qual é a vontade de Deus. Antes de fazer reunião, vai orar. Antes de convocar o departamento, vai orar. Antes de tentar solucionar o problema, vai orar. E Deus vai te dar a solução do problema. E você já vai chegar na reunião com a solução pronta. Diga para o seu vizinho: quem ora, diga, quem ora já chega com a solução pronta. Primeiro oraram, depois reunião. Na reunião disseram: não é razoável que abandonemos a palavra para servir as mesas. Por quê? Porque na obra de Deus a palavra é prioridade. Aonde não tem a palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. E quem rejeita a palavra de Deus será rejeitado pelo Deus da palavra. Então, não é da vontade de Deus que deixemos a palavra para servir as mesas. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E é aqui que eu quero pregar. Escolhei dentre vós 7 homens cheios.
Vou repetir para ver se você aumenta em glória. Escolhei dentre vós 7 homens cheios. Primeira observação: não foi Pedro quem escolheu, não foi Tiago quem escolheu, não foi João, André quem escolheu. Quem escolheu foi o povo. Porque pastor consagra obreiro, mas quem escolhe é a igreja. Tem obreiro que fica tentando agradar o pastor. Você tem que agradar é a igreja. Agradou a igreja, agradou o pastor. Ganhou a igreja, ganhou o pastor. Os apóstolos estão dizendo: escolhei. Quem escolhe é vocês. Vocês escolhem e a gente consagra. Então quem aprova o obreiro depois de Deus é a igreja. Quando o pastor vai levantar um obreiro, ele olha para a igreja, para ver se este obreiro é aprovado pela igreja. Então os apóstolos estão dizendo: escolhei. Ou seja, vocês escolhem e a gente consagra. Então não fique tentando ser bom para o pastor. Seja bom para a igreja. Seja bom para o reino. Seja bom para o ministério. Porque quem é bom para a igreja também será bom para o pastor. Primeira verdade: escolhei. Vocês escolhem, a gente consagra. É claro que essa escolha é uma escolha indireta, mas quem escolhe é a igreja. É a maneira com que a igreja olha o camarada, recebe o camarada, aceita o camarada. Então, escolhei dentre vós 7 homens. Interessante. Surgiu um problema? Surgiu. Como vamos resolver o problema? Fácil. Escolhe 7 homens. Não 7 métodos. Não 7 passos. Não 7 degraus. Não 7 atitudes. Escolham 7 homens. Agora, hoje em dia, em muitos lugares, surgiu um problema, surgiu 7 métodos. Surgiu um problema, surgiu 7 atitudes. Surgiu um problema, surgiu 7 passos, 7 degraus, 7 níveis. Não! Deus não unge métodos. Deus unge homens. Mulheres, pessoas. Quando surge um problema na igreja, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que alavanca, uma igreja que marcha, uma igreja que milita, quando surge um problema, Deus não levanta métodos, Deus levanta homens. Deus levanta mulheres. Deus levanta pessoas. Então o que vai resolver problema não são métodos. O que vai resolver problemas não são passos, não são atitudes. O que vai resolver problemas são pessoas. Tem igreja que tem muito método, que tem muito passo, que tem muita atitude, muito degrau, mas estão faltando homens. Obra de Deus se faz com gente. Obra de Deus não se faz com métodos.
Porque nem sempre o método que funciona aqui, funciona lá. E o que funciona lá, funciona aqui. A obra de Deus se faz com homens. A obra de Deus se faz com pessoas. Quem crê que Deus está levantando pessoas, não senhores, não senhoras. Deus não está dando para De Família métodos. Deus não está dando para De Família degraus, passos, receita, níveis. Não, Deus está dando para De Família pessoas, homens e mulheres. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão. Deus está levantando pessoas. Aí eu me lembro de Eliseu. Eliseu está na casa da Sulamita. O filho da Sunamita morre. Quando o filho da Sunamita morre, alguém chega para Eliseu e diz: o filho dela morreu. Do que Eliseu lembrou, pastor Zé Roberto? De Elias. Por quê? Porque alguns anos atrás, Elias também estava hospedado na casa de uma mulher. E o filho da mulher também morreu. Como foi que Elias ressuscitou o filho da viúva? Entrou no quarto, Elias deitou em cima do menino, mão com mão, olho com olho, boca com boca. E o texto diz que o menino ressuscitou. Quando Eliseu ouve a notícia que o filho da mulher da casa que ele está hospedado também morreu, ele lembra de Elias. Mas por um minuto ele pensa: vou fazer diferente. Geazi, pega o meu bordão, vai na frente, entra no quarto, põe o bordão em cima do menino e ressuscita ele. E vai todo mundo saber que foi o bordão de Eliseu que fez o milagre. Deu certo? Deu certo? Aí ele diz: já que o bordão não deu certo, então eu vou fazer do jeito que eu aprendi, do jeito que os meus pais me ensinaram. Entrou no quarto, deitou em cima do menino, mão com mão, olho com olho, boca com boca, e o menino ressuscitou. Porque tempos podem passar, épocas podem mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus está dizendo para Eliseu: não precisa inventar, não precisa inovar, não precisa atualizar, faz do jeito que seus pais te ensinaram, porque eu continuo sendo o mesmo. Eu não uso bordão, eu uso homens. Eu não uso copo com água, eu uso homens. Não uso galho de arruda, eu uso homens. Não uso vassoura ungida, eu uso homens. Quem crê que Deus está levantando homens? Aqui na De Família não tem bordão, aqui não tem toalha, aqui não tem lenço, aqui não tem copo com água, aqui não tem água do Jordão, aqui não tem pedra ungida, não tem rosa ungida, mas aqui tem homens e mulheres cheios da unção do Espírito Santo. E Deus vai usá-los. Ele quis lançar um método, meus pastores. Ele quis fundar um método, mas não é método, é gente. Quem ressuscitou o menino não foi o bordão. Vou repetir isso aqui. Quem ressuscitou o menino não foi o bordão. Quem ressuscitou o menino foi Eliseu. Por que, pastor? Porque o bordão está morto, Eliseu está vivo. O bordão está morto, Eliseu está vivo. O bordão está morto, Eliseu está vivo. E daí que morto não ressuscita morto, gelado não aquece gelado, desviado não fica crente. O outro que está
está desviado, mas fogo se acende com fogo, avivamento se acende com avivamento. Quem está entendendo essa palavra? Deus está levantando homens e não métodos. Aqui não tem bordão, mas aqui tem pessoas. Quando eu falo homens, eu falo humanidade. Homem, mulher, adolescente, criança, jovem, adulto, velho. Tem gente vendendo método. Assuste. Conversava com o pastor hoje à tarde. Tem gente vendendo método. E se não crescer em 8 meses, eu devolvo o dinheiro. Ei, Deus não está levantando métodos. Deus está levantando gente. Aqui não tem bordão, mas deixa eu ver se aqui tem gente. Deixa eu ver se aqui tem pessoas. Deixa eu ver se aqui tem homens e mulheres para Deus usar. Escolhei a igreja que aprova. Escolhei o quê? Homens, pessoas, gente, e não métodos, e não receitas, e não bordões. Homens. Obra de Deus se faz com obreiros. Vou repetir isso aqui. Obra de Deus se faz com obreiros. O principal elemento da obra é o obreiro. Eu vou repetir isso aqui. O principal elemento da obra não é parede, não é teto, não é cadeira. O principal elemento da obra são os obreiros. Onde estão os obreiros? Onde estão as obreiras? Onde estão os homens e mulheres? Escolhei é o primeiro ponto. Escolhei o quê? Homens é o segundo ponto. Lá vai o terceiro. Quantos? 7. Quantos? Quantos? Quem lembra quantos membros tinha a igreja? Quantos? 10.000. 120 no 1, 3.000 no 2, 5.000 no 4. Multiplicou 10.000 no 6. 10.000 membros. Quantos homens? Não é pouco? Imagine, pastor. Já tinha 12. Aí cresceu para 10.000. Como é que 12 administra 10.000? É por isso que estava dando problema. Porque quando tinha 120, tinha 12. Pulou para 3.000, continuou 12. Cresceu para 5.000, continuou 12. Cresceu para 10.000, continuou os mesmos 12. Resultado, problema. Eles não estão dando conta do espiritual e do material, da assistência social e da palavra. Eles estão tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo e não estão fazendo nenhuma coisa nem outra. Aí um olhou para o outro olhou para um e disse: estamos precisando de mais gente. Estamos precisando de mais gente. Quantos? 7. Mas espera aí. Quando tinha 120, tinha 12. Porque é 1 para 10. Agora tem 10.000 e vai levantar só 7. Aproveita que está levantando e levanta 100. Consagra 50. Levanta logo 1.000. É que Deus não precisa de muito. Deus precisa de cheios. Escolhei o quê? Homens. Quantos? 7. Só 7? É. Mas é 7 cheios.
Eu me levanto com autoridade aqui nesta noite. No segundo dia da terceira celebração da D Ministério da Família, Deus não precisa de muitos homens, Deus precisa de homens cheios. Deus não precisa de muitos cantores, Ele precisa de cantores cheios. Não precisa de muitos músicos, Ele precisa de músicos cheios. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade no altar. Qualidade no altar. Qualidade no altar. Tem púlpito aí que está cheio de homens vazios, de geladeiras ambulantes, de picolés de Jeová, de freezers humanos. Deus não precisa de muito. Deus precisa de poucos cheios. Tem aqui? Tem aqui? Tem lá atrás? Tem aqui na frente? E aqui no altar tem cheios? Tem cheios? Tem cheios? Tem cheios? Tem cheios? Deus não está precisando de muitos homens. Deus está precisando de homens cheios. Alguém disse, eu repito, é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Púlpito não é lugar de vazio. Púlpito é lugar de cheios. Eu estou me lembrando de Moisés. De quem? De quem? Moisés foi espiar a terra. Saiu do Egito. Bora espiar a terra? Bora. Mandou quantos? Ei, povo bom de Bíblia. Eu te pergunta, mandou quantos? 12. Dos 12, só 2 prestaram. É ou não é? 10 voltaram dizendo, é terra de gigante. 10 voltaram dizendo, não tem jeito. 10 voltaram dizendo, somos como gafanhotos. 10 voltaram dizendo, é melhor voltar para o Egito. 10 voltaram dizendo, a cebola do Egito era melhor que isso. 10 voltaram dizendo, não tem como conquistar a terra. Mas 2 voltaram dizendo, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. Se o Senhor prometeu, maior é o que está em nós. Se o Senhor prometeu, Ele vai nos dar a terra. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. No ministério de Moisés, tinha quantos obreiros? Quantos obreiros? Dos 12, quantos prestava? 2. Aí Moisés morre. Aí vem Josué. Josué, vai espiar a terra. Josué mandou quantos? Eu repeti a pergunta. Josué, atravessou o Jordão? Atravessou. Vai espiar a terra. Sabe quanto que ele mandou? 2. Alguém entendeu? Para que mandar 12? Se só 2 presta. No ministério de Moisés tinha 12. Mas dos 12, só 2 prestava. Josué disse, quer saber de uma coisa? Não vou mandar 12 não. Eu vou mandar só 2. Porque é melhor ter qualidade do que quantidade. Eu vim dizer aqui hoje à noite que 2 cheios vale mais do que 10 vazios. 2 cheios vale mais do que 10 vazios. Desculpa o chavão, não sou pregador de chavão e eu sei que é muito mais, mas se aqui só tiver 2 cheios, o primeiro sou eu, cadê o segundo? Levante a mão e dê um brabo de glória. Só quem está cheio
É melhor ter 2 cheios do que 10 vazios. Escolhei homens. Quantos? 7 cheios. Deus não nos quer vazios. Deus nos quer cheios. Muitas igrejas estão lotadas de pessoas vazios. Aqui não. Vou repetir, aqui não. Aqui quem entra vazio sai cheio. A igreja escolhe, os obreiros consagram. Então olhe para cá. A igreja tem autoridade para escolher e os obreiros para consagrar. Mas nem a igreja tem autoridade para escolher e nem os obreiros para consagrar qualquer um. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Só que aqui tem um detalhe. Vamos deixar o texto pregar? Pode botar aí o texto. Pode botar o texto. Verso 3. A igreja tem autoridade para escolher? Tem. Os obreiros para consagrar? Tem. Mas nem a igreja tem autoridade para escolher e nem os obreiros para consagrar qualquer um. Tem que ter 2 qualidades. Número 1, de boa, não ouvi. De boa e cheio. Ah, mas é meu amigo. Tem boa reputação? É cheio do Espírito Santo? Não, então não serve. Ah, mas eu gosto dele. Convida para tua casa, paga uma pizza para ele. Mas o altar é para quem é cheio do Espírito Santo e tem boa reputação. Igreja não tem autoridade para escolher e nem ministério para consagrar homens desqualificados. E eu acho bonita a ordem das coisas. Número 1, boa reputação. Número 2, cheio do Espírito Santo. Aí você pega um ultra pentecostal, que tem um pentecostal e tem um ultra pentecostal. E vai dizer, está errado. Primeiro tem que ser cheio. Balá. Primeiro tem que ser cheio. E depois, boa reputação. Não, é primeiro boa reputação. E depois cheio. Ou seja, boa reputação vem primeiro. Bom testemunho vem primeiro. Santidade vem primeiro. Caráter vem primeiro que unção. Não adianta ter unção se não tem caráter. Não adianta ter unção se não tem vergonha na cara. Não adianta pregar bem, cantar bem, tocar bem, se não tem fidelidade, se não dá bom testemunho. Ei, para ser cheio aqui, primeiro tem que ter boa reputação lá. Não, senhores. Não, senhoras. A qualidade de um homem de Deus não é de dentro para fora. A qualidade de um homem de Deus é de fora para dentro. Lembra de Davi? Quando Samuel foi na casa dele, Samuel chega com azeite e cordeiro, sacrifício e unção. Unção e sacrifício. Sacrifício é culto. Culto é
sacrifício. Ele chega na casa de Jessé e chama Jessé e os 7 filhos para o sacrifício. Sacrifício é o quê? Culto. Então ele chega e diz: eu vim aqui fazer um culto. Aí chama Jessé e os 7 para o culto. Primeiro, rejeitado. Segundo, rejeitado. Alguém entendeu? Terceiro, rejeitado. Quarto, rejeitado. Quinto, rejeitado. Sexto, rejeitado. 7, rejeitado. Acabaram-se os seus filhos? Não. Tem um que não está no culto. Se não está no culto, está onde? No campo. Fazendo o quê? Cuidando. De quê? Das ovelhas. De quem? Do pai. Quem mandou? Eu. Manda chamá-lo. Mas ele não está no culto? Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Os 7 rejeitados estavam no culto. Vou repetir isso aqui. Os 7 rejeitados estavam no culto. O aprovado não estava no culto. Por quê? Porque não é no culto que Deus tem que te aprovar. Deus tem que te aprovar é lá. 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 Não adianta ser aprovado no culto e desaprovado lá fora. Deus tem que te aprovar é lá. Os 7 rejeitados no culto. Terra, manto, rejeitados. O Davi aprovado não estava no culto, estava no campo, cuidando das ovelhas do pai. Por quê? Porque uma atitude sua lá fora vale mais do que 1000 glória a Deus teu aqui dentro. Diga para alguém: uma atitude sua lá fora vale mais do que 1000 glória a Deus teu aqui dentro. Boa reputação. Mas ele fala em línguas, tem boa reputação? Mas ele é cheio, tem boa reputação? Mas ele prega bem, tem boa reputação? Primeiro, boa reputação. Depois, cheios do Espírito Santo. Porque caráter vem antes de unção. Nesta última hora, não estamos precisando de um avivamento de unção. Estamos precisando de um avivamento de caráter. Gente com unção tem demais, está faltando gente de caráter. Mas Deus está levantando homens de caráter. E eu ainda creio em reservas morais de Deus na terra. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Aí o texto diz que então elegeram. Quem elegeu? O povo, a igreja. 7 homens. Dentre eles, primeiro da lista, Estevão. Por que ele era o primeiro da lista? Porque ele era, verso 5, cheio de fé. Cheio do Espírito Santo. Verso 8, cheio de graça e cheio de poder. Eu vou repetir isso aqui. Estevão é cheio de fé. Não, ele não tem fé. Ele é cheio de fé.
cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder. Pastor, o que é alguém cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e cheio do poder? É alguém cheio da plenitude de Deus. Não, ele não é cheio de fé e vazio do Espírito. Ele não é cheio do Espírito e vazio da graça. Não é cheio da graça e vazio de poder. Ele é cheio de fé, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio de poder, cheio de sabedoria. Ele é cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios, 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 cheio da graça, cheio do poder, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude de Deus? Com Estevão, não tem meio a meio. Com Estevão ou não é, ou tem ou não tem. Se é para ter fé, então eu vou ser cheio de fé. Se é para ter o Espírito Santo, então você é cheio do Espírito Santo. Se é para ter graça, só aceito se for cheio da graça. Se é para ter poder, eu não aceito um pouquinho de poder, um quarto de poder, um quinto de poder, 2/3 de poder. Eu só aceito se for para ser cheio de poder. Estevão é um obreiro cheio da plenitude de Deus. Ele tem fé e Espírito Santo, graça e poder. Porque fé e Espírito Santo estão ligados. Porque estes sinais seguirão aos que creem. Fé. E em meu nome falarão novas línguas. Espírito Santo. Graça e poder também tem que estar casados. Por quê? Porque graça sem poder é ineficiente. Poder sem graça é terrível. Tem gente que tem poder, mas não tem graça. Aí pisa nos outros. Não propõe, impõe. É porque tem poder, mas não tem graça. Não basta ter poder, tem que ter graça e poder. Graça e poder, graça e poder, graça e poder. Tem gente que é cheio da graça, mas não é cheio do poder. Aí ele vai para o céu, vai morar na glória, vai ser salvo, mas não vai ganhar uma alma. Não vai expulsar um demônio, porque ele é só cheio da graça, não é cheio do poder. Mas nesta noite Deus está levantando homens e mulheres cheio de fé e cheio do Espírito, cheio da graça e cheio do poder. Quantos querem sair deste congresso cheios da plenitude de Deus? Dê um pulo dessa cadeira, fique em pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Uma igreja cheia da plenitude de Deus. É isto que Deus está precisando nesta última hora. Obreiros cheios da plenitude de Deus. Não a partir desta mensagem, mas a partir deste congresso. Que você não aceite uma vida vazia. Não aceite uma vida pela metade. Só se conforme com uma vida cheia. Cheia de fé. Cheia do Espírito. Cheia da graça. E cheia do poder. Feche os seus olhos agora. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. É o Senhor que manda obreiros para a sua obra.
É o Senhor que levanta obreiros para a tua seara. Continua levantando, Senhor, homens e mulheres cheios. Homens e mulheres cheios da plenitude do seu Espírito. Cheios de fé. Porque tem coisas que nós só conquistamos pela fé. Cheios do Espírito Santo. Cheios da graça. E cheios do poder. Que Deus abençoe esta igreja ainda mais. Que Deus abençoe esse ministério ainda mais. Que Deus abençoe o corpo de obreiros ainda mais. E que esta igreja continue fazendo a diferença. E continue sendo reconhecida como uma igreja cheia, completa e plena da presença de Deus no meio dela. Quantos podem dizer amém? Que Deus abençoe.